Salve, salve, galera! E aí, Rogério? E aí? Rogério, tu foi ali rapidão tomar banho, né? Com certeza. Lá no Rio, Rio Madeira? Rio Madeira. Por isso que sua cara tá toda suja de barro. Vamos lá, rapidão, nós tomar um banho ali, ó. Já é. Roupa branquinha, de boa, tranquilão. Por isso que a camisa ficou branca, né? Né? Só que não, né? Também porque a água do Madeira, né? Você sabe que é barrenta, né, galera? Você que não mora na capital, mas falamos durante a aula sobre a formação recente do Rio Madeira, né, professor Jorge? Então, por ser um rio de formação recente, que está em todo o processo de formação, tem muito sedimento no caminho do Rio Madeira, né? Só quem sabe dos nossos alunos são aqueles que são ribeirinhos, que estão ali descendo o Rio Madeira, ali exatamente, nos distritos de Porto Velho, né, Rogério? Muito bem, então não é uma água limpa, boa para banho, é uma água barrenta, então a gente tem essas características da água do Madeira, beleza? E por que a gente está falando do Madeira, está falando do Rio do Boa Banho? Porque nossa aula foi sobre hidrografia do estado de Rondônia, e a gente volta agora, galera, para poder fazer essa revisão, então de olho na tela, para a gente falar mais aspectos sobre a nossa hidrografia. Vamos lá? Aula 5.2, hidrografia rondoniense. A gente iniciou falando que, assim como a questão da vegetação, falar em hidrografia, professor Jorge, é lembrar que o clima interfere também nos tipos de rios que estão espalhados pelo Brasil. A gente até citou inicialmente a região Nordeste e a região Amazônica. Vamos pegar a região amazônica. Temos aqui rios concorrentes, né? Rios com grande volume de água. Agora, muitas das vezes, quando a gente olha para o Nordeste, tem região que tem carência nesse mesmo tipo de rio. Temos o maior rio, que é o São Francisco, que lá no Nordeste, e esse rio é muito importante porque é a salvação para grande parte ali do sertão nordestino, a partir do processo de irrigação. Mas na Amazônia a gente tem essa abundância de rio, porque aqui a gente tem um grande volume de precipitação, que é chuva, que acaba favorecendo a formação desses rios perenes e rios aí que a gente pode falar de grandes extensões. Rogério, tu é perene? Sou perene. Tu é perene? Sou perene. Sério? Sim. Tu é eterno? Não, eu sou perene e algumas coisas. Vamos lá. Perene, pro aluno, sim, ele lembra. Para ele lembrar, né? Com alguns... se esqueceu, né? A gente relembrar, certo. Né? São rios que nunca secam. Perene quer dizer uma coisa que é algo que é definitivo. Exatamente. Isso, diferente dos rios do Nordeste que falamos há pouco. São intermitentes. Intermitentes ou temporários também são chamados. Temporários, exatamente. Muito bem. Beleza, então a hidrografia de Rondônia ela é representada pelo Rio Madeira e seus afluentes, que formam 7 bacias significativas, ok? Que são a bacia do Guaporé, bacia do Mamoré, bacia do Abunã, bacia do próprio Madeira, bacia do Jamari, bacia do Rio Machado ou Ji-Paraná e a bacia do Rio Roosevelt, que inclusive é tema da nossa próxima teleaula. Exatamente. É isso, Rogério? Então, é esse conjunto que formam aí de rios a hidrografia do estado de Rondônia. A gente tem que lembrar que a hidrografia de Rondônia está integrada à região hidrográfica amazônica, que é a bacia maior, bacia amazônica. Exatamente. A bacia do Rio Amazonas. Exatamente. Então, nesse mapa, a gente vê claro, né? A hidrografia de Rondônia faz parte da bacia amazônica, acabamos de falar. Exato. Que é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. Muito bem. Sendo, obviamente, o rio principal, o Rio Amazonas. Rogério, olha só, Porto Velho, Rio Madeira, sai e vai em encontro ao o Rio Amazonas. Exatamente. Próximo de Manaus. Então, aqui já é o Rio Amazonas, ok? Desse percurso, inclusive, a gente falou que quase 1.000 quilômetros, ok? De extensão. Então, do Rio Madeira, antes de chegar no Rio Amazonas. Muito bem. Falei até, né, Rogério, para a gente
ver se dá um jeito aí de um dia descer o rio, né? Chegar até lá no Maitá. Exatamente. Falei durante a aula, muito agradável, muito gostoso a viagem. Okay? Ótimo. Vamos lá. O curso de água que nasce em território de Rondônia são afluentes ou subafluentes do Rio Madeira, os quais, em grande maioria, possuem a foz localizada dentro dos próprios limites do estado, Rogério. Exatamente. Muito... Rogério, Oi. é o seguinte, os meninos aí têm uma atividade para fazer, né? Tem sim. E aí? Vão arrepiar, professor, já nessa atividade. Tá tranquilo e favorável? Tá tranquilo, porque eles ficaram ligados na aula e lembram aí dos aspectos que falamos sobre cada bacia hidrográfica do estado de Rondônia. E lembro também que falamos sobre a importância da hidrografia para o estado de Rondônia, por exemplo. O Rio Madeira tem a sua importância aí por conta do escoamento da produção, deslocamento de pessoas e produção da energia. Falamos também sobre o Machado, que corta aquela região central do estado, e é muito importante porque é um rio que vai passar por várias cidades do estado de Rondônia, que abrange mais cidades. Vamos falar disso durante a aula? Exatamente. Então agora é com você. Pega aí a sua atividade e arrepia, que daqui a pouquinho a gente volta para a gente poder fazer a nossa correção. Valeu? Tchau. Tchau. Pronto, professor. Foi rápido demais, hein? Tranquilo. Tranquilo. Não deu nem tempo agora para o banho. A gente tem que voltar porque a galera estava já chamando para fazer a conferência dessa atividade. E, obviamente, que os alunos fizeram tudo certinho, porque Com eles fizeram as anotações, certeza, né? isso mesmo. Essa galera é a nossa galera top da mediação tecnológica de Rondônia. Então vamos lá no quadro fazer a conferência agora da nossa atividade, galera. Atividade de sala, resolução. Questão IPAD. Olha só, Rogério. Rogério do céu, a gente já começa com uma questão de concurso. Exatamente. Agente administrativo. Se eu não me engano, esse concurso do IPAD, eu acho que foi para CAERD, viu? Se eu não me engano. Vamos lá para a primeira questão, então. Os principais rios que banham o estado de Rondônia e pertencem à bacia do Amazonas são A. Rio Madeira, Rio Guaporé, Rio Ji-Paraná e Rio Mamoré. B. Rio Solimões, Rio Amazonas, Rio Jamari e Rio Madeira. C. Rio Amazonas, Rio Tapajós, Rio Paraguai e Rio Uruguai. D. Rio Solimões, Rio Tapajós, Rio São Francisco e Rio Negro. Ou letra E. Rio Mamoré, Rio Amazonas, Rio Guaporé e Rio Madeira. Olha aí, ó. Rogério, a gente poderia começar fazendo algumas formas de fazer com que o aluno aprenda assim, não é aprenda, ele já sabe. Só relembrar de que ele tem que ir naquela questão que ele tem certeza. Exatamente. Que há um erro, né? Muito bem. Por exemplo, ele poderia pensar assim, ó, o professor em nenhum momento falou em Rio Tapajós. Exatamente. Em nenhum momento o professor falou no Rio Uruguai. E nem no Rio Paraguai. O professor falou do Rio Solimões? Também não. Então... E outra situação, além de não ter falado, a gente está lá no concurso, ele tem que lembrar o seguinte: Paraguai, Uruguai não são rios da região amazônica, são de outras regiões do Brasil. Exatamente. Então, lá na hora do concurso, você já pode partir também para esse pensamento. Isso. Por exemplo, São Francisco é lá do Nordeste. Então, para quê? São Francisco, né? Então, tá errada essa alternativa aí, porque tá falando de São Francisco e nem bate cabeça com outros aí. Exatamente. Então, ele conseguiu detectar só nessa página aqui, ó, nessa lâmina, Rio Tapajós, Paraguai, Uruguai, Solimões, São Francisco. Só nessa página. Então, ele já pode ir na A e B, ó, e também achar o que tem aí, ó. Exatamente. É isso?
Ó, aqui, isso aqui já não tem só rios mesmo daqui Da Amazônia, né? da Amazônia. Então, ficou um pouco mais simples dele Com detectar. certeza. Ele já conseguiu eliminar a C e a D. E ele está pedindo o quê? Rios de Rondônia. Rondônia. Por que a E está incorreta? O que a gente tem na E aí? O rio Amazonas. Amazonas, que é do estado do Amazonas. Do Amazonas. Então, nós fazemos parte da bacia amazônica. Exatamente. O rio Madeira deságua no rio Amazonas. Muito bem. Mas o rio Amazonas está No lá estado. no estado do Amazonas. Exatamente. É isso? Aí, então a resposta é Rio Madeira, Rio Guaporé, Rios de Paraná e Rio Mamoré. Esse de Paraná, que é o mesmo Machado. Beleza. Vamos para a questão 2. É um dos principais afluentes do rio Amazonas. Tem uma extensão de aproximadamente 1.056 quilômetros de Porto Velho até a sua foz, lá no rio Amazonas. Sendo 180 deles dentro do limite de Rondônia. No seu curso navegável, encontram-se inclusive ilhas. E aí? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Qual é o rio? Alternativa A, Guaporé. B, Machado. C, Abunã. D, Madeira. E aí, Jamari. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. É um rio importante que corta a capital do estado de Rondônia. Só pode ser um rio. E aí, professor Jorge? Tranquilão. Sem mais delongas, Rio Madeira. Exatamente. O Rio Madeira, que é também uma rota tão importante para o escoamento da soja que vem lá do Mato Grosso e também produzida aqui em Rondônia, que vai de Porto Velho lá para o porto de Itacoatiara e de lá para o mundo. Muito bem, meu amigo. Vamos lá para a questão 3. Sobre a hidrografia de Rondônia, pode-se afirmar que o Rio Madeira é o principal rio de Rondônia, formado com uma junção dos rios Mamoré e Beni. 2. O rio Guaporé nasce em território boliviano e seu principal afluente é o rio Mamoré. 3. O trecho navegável do Rio Madeira, de Porto Velho até a foz do Rio Amazonas, tem uma extensão de aproximadamente 1.056 quilômetros. 4. O encontro do Rio Mamoré com o Rio Beni forma o Rio Madeira. Dos itens acima estão corretos apenas A, 1 e 4. B, 1 e 3. C, 2 e 3. D, 1, 3 e 4. Ou letra E, 1, 2 e 3. E aí, professor? De boa, tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, então, começar a ver as questões? Vamos lá, volta lá. O Rio Madeira é o principal rio de Rondônia. E aí, Rogério? O Rio Madeira é o principal rio de Rondônia? Ele é o principal rio de Rondônia? Correto. Formado com a junção do rio Mamoré e Beni. Muito bem. Isso está correto. Vamos fazer aquele nosso atalho? Bora. Para não começar a detectar o que está errado? Com certeza. Então vamos lá para as questões. O que não tiver a 1, a gente já cancela. Vai eliminar, né? Vamos lá então. Ó. C, tem a 1? Não. Não. Então já eliminou uma aí. Ó. Exatamente. Vamos para 2 agora. Vamos para 2. Bora. O rio Guaporé nasce em território boliviano e seu principal afluente é o rio Mamoré. E aí, Rogério? Está falando do rio? Guaporé. Nós falamos durante a aula onde que nasce o rio Guaporé. Exatamente. Então ele não nasce nessa área que está falando aí na questão, não. O rio Guaporé, ele nasce em solo mato-grossense, lá na Chapada dos Parecis, que falamos, professor Jorge. Isso. Então a 2 está errada. Isso mesmo. Vamos agora eliminar o que tem dizendo que a 2 está correta. Olha, a letra E
foi para o espaço. Exatamente. O que mais? Então agora só pode ser A, B ou D. 1 e 4, 1 e 3 ou 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Para eliminar Vamos aqui, ver. vamos ver Tem que ver um por um, porque 3 e 4. Vê a 3 e 4, vê a 3. Vamos Quem pra está falando a 3? 3? E, Rogério, a gente tem que falar um de cada vez. Senão a japa vai ficar louca, cara. Vamos lá. Não, tá... Ela vai ficar rindo, ó. Não, mas a japa é esperta. Ela Ela é consegue esperta. capturar tudo que a gente fala aqui, né, nossa amiga Aldelina? 3. O trecho navegável do Rio Madeira, de Porto Velho até a foz do Rio Amazonas, tem uma extensão de aproximadamente 1.056 quilômetros. Correto, isso daí. Perfeito. Então, pronto. Já deu para matar, será, Rogério? Vamos ver. A gente está dizendo que a 3 Vai está precisar correta, né? analisar a 4. Olha a 3, ó. Eita, ainda. Não, a 3 está correta, né? Está correto. Então, a 1 não tem a 3, ó. A A não tem. Então, exatamente. eliminou. Agora só pode ser a B ou a D. Agora tem que analisar a 4. Tem que analisar a 4. Essa foi um pouquinho mais, né? Pediu um pouquinho mais de informação. O encontro do rio Mamoré com o rio Beni forma o rio Madeira. E aí, galera, isso é verdade ou não? Professor, eu lembro, professor. E aí, isso é verdade? Falamos durante a aula, professor Jorge. Falamos que o rio Mamoré, quando se encontra com o rio Beni, forma o rio Madeira. Muito bem. Então, isso está correto. Exato. Então, a 4 está correta? Então, só pode ser ela. 1, 3 e 4. Ufa, Rogério, esse deu um pouquinho de trabalho, né? Mas porque aí a eliminação não deu de matar tantas questões, né? Isso mesmo. Mas beleza, o aluno ficou esperto. Como é que deve ser o raciocínio, né? Que tem o maior grau de complexidade, né? Algumas questões. Quais são os rios que formam o rio Madeira? Agora nós mostramos. Então, se o aluno acertou a 3, ele acertou também a 4, Rogério. Exato. Não é isso? Pronto, Beni galera. e Mamoré. Sem mais delongas. Vamos para a questão 5. Historicamente, os rios Madeira e Mamoré serviam de... Pontinho. Entre o Brasil e a Bolívia. Por isso é um rio... Pontinho. Gostei desse pontinho aí, viu? Pronto. Legal. Complete. Como é que pontinho? Como é? Pontinho. Olha lá. Pontinho. Pontinho. Vamos lá. Não tem nenhum pontinho, ele foi falando que é pontinho. É pontinho, irmão, porque se você pegar o mouse e colocar pontinho, vai ficar vários pontinhos aqui, ó. Era para ser pontinho na questão, só que ficou linha. E nossos alunos são inteligentes, eles entenderam que essa questão é de pontinho. Beleza. Vamos lá. Tá bom, já fica rindo de nós dois. Navegação comercial. B, transporte e a segunda parte binacional. C, ligação a exportador e importador. D, fronteira e binacional. E aí, navegação e nacional. E aí, galera? Qual é a alternativa que vai encaixar nesses espaços aí de pontinho? Vamos lá? O que você marcou aí? Hein, Rogério, a gente pode colocar ali já e dizer para o aluno, por exemplo, ó, o Brasil, por isso é um rio, ó, se está entre o Brasil e a Bolívia, 2 países. Exatamente. Então aqui é binacional. Ok? É binacional? Sim. Por que é binacional? Porque ele está separando esses 2 países. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Então, ó, já eliminou o nacional, o exportador e importador e o comercial. Muito bem. Então, só pode ser a B ou a D. Beleza? Exatamente. Historicamente, os rios Madeira e Mamoré serviam de fronteira. Estamos falando que é binacional, é fronteira, Rogério. Não é isso? Exatamente. Beleza? Rogério? Tranquilo, né? Tranquilo, finalizou. Suave na nave. Exatamente. Foi bacana? Tranquilo. Tranquilo, né? Suave na nave, galera. Beleza. É isso aí. Parabéns, né, para os nossos alunos. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Valeu. Tchau.